mulher preciosa, nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber, absolutamente tudo, para fazer parte do Método 40D. Sim, da turma 7. Mas Carla, o que é Método 40D? Método 40D é uma metodologia testada com mais de 107 alunos que te ajuda a desenvolver o hábito de meditar na Palavra de Deus todos os dias e assim ter sua vida transformada. O Método 40D é um programa 3 em 1, é um curso com aulas curtas gravadas que você pode assistir no horário que você quiser. É uma mentoria, toda segunda-feira às 19 horas nós temos um encontro marcado. Eu, você e todas as alunas no Zoom. E é também um desafio no WhatsApp. Sim, isso mesmo. Todos os dias você vai ter acompanhamento no WhatsApp. Essa metodologia ela já foi testada e validada. Mais de 107 mulheres, assim como você, já conseguiram desenvolver o hábito de meditar na palavra todos os dias. E hoje eu recebo o depoimento mais lindo que eu gosto de ouvir. Carla, eu não consigo mais passar um dia sem ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus todos os dias com facilidade, leveza e prazer é algo totalmente possível. Inclusive, eu poderia passar o depoimento de centenas de mulheres que conseguiram esse objetivo. Mas eu separei alguns deles para você. Do momento que a gente entende e a simplicidade como a Carla fala, na hora você coloca em prática. Então, eu falo pra você, a minha experiência foi tremenda e tem feito muita diferença nos meus dias. Todos os dias acordar, meditar na palavra e colher os princípios da Bíblia. Tenho aprendido muito, tenho evoluído bastante espiritualmente e também como pessoa, porque a Bíblia nos leva a desenvolver como pessoa também, não só espiritualidade. E assim, eu sou católica, mas eu não tinha aquela constância de ler todos os dias, né? De sentir tanto prazer na leitura bíblica. Ela traz uma linguagem muito simples, fácil de ser aplicada no nosso cotidiano. Eu gosto de falar que a cereja do método é a preocupação dela de nos incentivar a extrair da Bíblia o nosso próprio entendimento. Não é algo que você lê e ela dá o entendimento, não. Através das técnicas de meditação, ela nos ensina a extrair o que Deus quer falar conosco naquele texto. Diferença na minha vida. Antes eu li a Bíblia, mas eu não conseguia entender muito bem. Eu precisava assim, de ter outras pessoas para a gente discutir e falar sobre. E quando eu fiz o método, eu fui entendendo que com perguntas, com algumas estratégias simples, a gente consegue trazer para nossa vida. Então assim, com uma semana que eu estava fazendo ele, eu já tive ali muito resultado. Aliás, no primeiro dia eu já senti diferença. Mas tive assim, resultados mais concretos com uma semana. Então eu quero dizer assim, que valeu a pena. Fiz algo que eu não gostava de fazer, que era ler a Bíblia, porque eu não entendia, eu não tinha compreensão. E os princípios que são aplicados lá, gente, são maravilhosos. A gente consegue parecer algo tão difícil, que é tão simples e que nos conecta, né, com o Senhor. Eu me senti avivada, eu me senti em direção ao Pai. Nunca fiz parte de congregação nenhuma. No entanto, eu sentia desejo de poder entender a Bíblia quando eu lesse. E hoje, eu acredito que foi realmente Deus que colocou a Carla no meu caminho. Consegui entender. Gente, eu senti uma alegria tão grande que eu falei lá no grupo, eu falei com uma amiga minha sobre isso. E a única coisa que eu posso dizer, a minha vida tá transformada. A minha vida tá cada vez melhor. Olá, meu nome é Francisca Gomes, sou aluna do Método 40D. Passando aqui para falar para vocês sobre esse curso. Esse curso chegou na minha vida num momento em que eu estava sem nenhuma expectativa, né? Tinha sofrido um acidente, parado de trabalhar, estava sem condições financeiras. Então eu falei para Carla que eu não tinha condições. Ela falou, você põe o pé, que o Senhor põe o chão. Então eu ouvi, comecei e Deus foi abrindo as portas, né? Foi me dando estratégias de como obter da parte financeira, né? Então eu comecei a vender panos de pratos. Então peça a Deus que ele vai abrir a sua mente. O método é para isso, para abrir o seu entendimento e ver que nós somos filhas do dono do ouro e da prata e que é só nós se lançar que o Senhor vai abrindo os caminhos para a nossa vida através desse curso e o aprendizado. Como diz aqui em Tiago, e eu estou lendo com todo o entendimento. Eu sou muito grata à minha mentora Carla Gepri. Eu vou até deixar o perfil dela aqui. Gente, foi meu melhor investimento nessa área de espiritualidade. Hoje eu pego a Bíblia, eu leio, eu entendo. Gente, isso é uma alegria tão grande. E eu comecei a ler aqui e não parei mais, tá? Olha, eu indico para vocês Tiago 1, vai até o 5 e leia para vocês entenderem tudo que tá falando.
Gente, que alegria você ter entendimento da palavra, entender tudo que o Senhor tem falado, para você não ficar mais ansiosa, para você acreditar e só seguir com amor no seu coração e servindo as pessoas. Mas Carla, como você criou esse método? De onde ele veio? E esse método, ele tem muita relação com a minha história. Abandonada pela minha mãe aos 2 anos de idade, criada por uma tia, ouvindo todos os dias que eu era abandonada, que eu era rejeitada, que meu pai me deu, que a minha mãe me abandonou. Eu era uma criança completamente depressiva. Uma criança que chorava, que sofria e que não entendia por que a vida era daquele jeito para ela. Até que aos 7 anos de idade, através da palavra, eu conheci esse amor que me trouxe até aqui. Através do que está escrito em Isaías 49, versículo 15, que diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Se essa se esquecer, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Gente, aquela palavra, ela veio como um refrigério para minha alma, porque até então eu não me sentia amada. E eu entendi que eu tinha um Deus que me amava e que ia guiar a minha história. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 7 anos. Com 13 anos eu fiz a primeira leitura da Bíblia completa, com 14 anos pela segunda vez. E durante toda a minha trajetória, foi esse amor que me sustentou. Eu lembro de várias vezes, quando eu era criança, adolescente, chorar muito à noite e dizer: Senhor, por que eu sofro tanto? Por que meu pai não me ama? Por que a minha mãe não me quer? Por que a minha vida é dessa forma? E eu chorar, questionar o Senhor e no final eu dizer: Senhor, eu estou cansada de chorar. Eu estou cansada de sofrer. Eu só quero dormir, eu só quero descansar. Senhor, balança a minha rede. E eu senti o Espírito Santo me colocar para dormir. O Espírito Santo balançar a minha rede. E essa intimidade foi o que me guardou e me livrou de tantas coisas ruins que eu passei na minha vida. Por exemplo, aos 14 anos eu fui morar com meu pai. E várias vezes durante esse período, ele me mandava para fora de casa. Ele dizia: olha, o meu problema no meu casamento é por sua culpa. Vai embora, você está destruindo a minha vida. E eu descia a rua sem ter para onde ir e ia literalmente para debaixo da ponte. Lá debaixo daquela ponte, eu começava a orar e chorar e dizia: Senhor, por que eu sofro tanto? Eu sempre fiz esse pergunto para Deus. E hoje eu entendo que tudo tinha um propósito. E quando eu chorava, quando eu cansava de estar ali naquele sofrimento, eu fechava os meus olhos e eu me imaginava pregando a palavra de Deus. E eu me imaginava que Deus iria me levantar. E eu me imaginava já vencendo aquela situação. E eu me imaginava falando: olha, um dia eu estive debaixo de uma ponte, um dia eu estive sem esperança, mas Deus mudou a minha vida. E hoje se cumpre essa história. Aos 15 anos, cansada de viver naquela realidade, saí do interior do Ceará e vim para Fortaleza com o sonho de ter uma vida diferente. Mas sabe o que é que eu encontrei aqui? Eu encontrei a escravidão. Eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite. No final do mês eu não recebia, eles não me permitiam estudar. E quando foi no feriado de carnaval, eles me deixaram trancado dentro de casa, sem comida, só com uma bandeja de ovos e sal. Gente, eu passei 4 dias, onde a única coisa que tinha naquela casa era ovo e sal. Eu tive que administrar aqueles recursos para que eu conseguisse sobreviver aqueles 4 dias. E durante aqueles 4 dias eu tomei uma decisão: eu vou voltar, eu vou estudar. E quando eu tiver 18 anos eu vou voltar para Fortaleza, porque Deus vai me exaltar na terra da minha humilhação. Porque eu me baseava muito na história de José. Olha só, a palavra de Deus sendo o meu alimento, sendo a minha direção. Olha só, a palavra de Deus conduzindo os meus passos. E com 18 anos eu voltei aqui para Fortaleza com a cara, a coragem, uma bolsa, nem uma mala eu não tinha, e R$300 e um sonho de que eu iria trabalhar numa grande multinacional e subir de elevador, porque eu achava muito bonita as pessoas apertando no elevador nos filmes, nas novelas, que eu iria morar num apartamento, eu achava bonito porque lá só tinha casa terra, eu queria morar num apartamento, que eu iria fazer faculdade de psicologia. E com 1 ano eu tinha realizado esses 3 objetivos. Eu estava extremamente grata. Eu estava morando num apartamento, eu estava subindo de elevador para trabalhar e estava também na faculdade de psicologia, com o coração cheio de gratidão. Mas foi nesse momento que algo queimou no meu coração. Quando eu vinha em uma das avenidas mais movimentadas aqui de Fortaleza, que eu via as pessoas na prostituição, o Espírito Santo falava comigo e eu pensava: ali seria o meu lugar. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a sua misericórdia, se não fosse a sua palavra, o que seria de mim? Qual seria o meu destino? Aonde eu estaria se não fosse esse amor ter me alcançado? E foi nesse momento que eu decidi investir tudo que eu tinha, deixar tudo para trás, abandonar todos os meus sonhos e me lançar 100%
como missionária em tempo integral. Eu investi o meu seguro, eu investi toda a minha rescisão e passei a trabalhar integralmente como missionária. E foi lá na base missionária que eu aprendi a primeira ferramenta de meditação da minha vida e que mudou a minha história. Foi lá na base missionária onde eu desenvolvi o hábito de meditar na palavra de Deus. E a partir daí eu não parei mais. Sempre que tinha um curso, sempre que tinha uma oportunidade de aprender sobre meditação bíblica, eu estava lá, eu estava aprendendo e eu passei a ser professora da base de meditação e sempre trazendo o princípio de uma ferramenta, o princípio de outra ferramenta e aprimorando a minha intimidade com Deus e aprimorando a forma como eu li a palavra de Deus. E isso foi só me dando cada vez mais crescimento. E agora, no dia 5 de março, depois de toda uma trajetória, depois de ter passado por uma separação muito dolorosa, quando eu achava que não tinha mais esperança, porque aquela mulher que viu o cego ver, que colocou a mão sobre os enfermos, eles foram curados, que colocou a mão sobre pessoas, elas foram libertas de espírito maligno, que pregou em tantos lugares, em tantas cidades, que fez tantos projetos, agora ela estava trabalhando em rede social para poder sustentar o filho. E eu disse, Senhor, o meu ministério acabou, o meu casamento acabou, eu sei. Mas e o meu ministério? Acabou? O que é que o Senhor tem de mim? E o Senhor falou para mim, a partir de hoje você vai ensinar a sua intimidade com Deus para as pessoas. Você vai ensinar as pessoas a se relacionar com Deus e a entender a palavra e fazer disso um hábito. E naquela madrugada o Senhor me deu um passo a passo de tudo que você vai aprender no método 40D. Até os textos que você vai ler, foi naquela madrugada que o Senhor foi me direcionando. É esse texto, é esse texto, é essa estratégia, é a parceira de oração, é o comprando uma guerra. Gente, tudo que você vai aprender, Deus organizou naquela madrugada para você receber. Então, esse método, ele vem do coração de Deus. Depois disso, eu fui fazer alguns cursos sobre desenvolvimento de hábito, fui fazer alguns cursos nesse sentido e olha só, eu comprovei, nós estamos no caminho certo. Tudo que você precisa fazer para desenvolver o hábito de meditar na palavra de Deus ou qualquer outro hábito, estar no método 40D. Pode estar perguntando, mas Carla, para quem é o método 40D? E o método 40D foi pensado para 3 pessoas. Para quem lê a Bíblia e não entende o que lê, para quem lê, mas não consegue manter a constância, e para as pessoas que já lê, conseguem manter a constância, mas que quer ter uma nova ferramenta de meditação, uma nova ferramenta para potencializar o seu propósito. E para quem não é, Carla, será se eu faço parte desse perfil? Não é para quem busca fórmula mágica, porque no método 40D você precisa fazer a sua parte. Eu não vou te entregar os códigos da Bíblia, eu não vou te ensinar a Bíblia, eu vou te ensinar a ouvir a Deus, a interpretar a palavra para que Ele possa falar diretamente com você. Eu não vou te dar um copo de água para saciar a sua sede, mas eu vou te ensinar o caminho da fonte e todas as vezes que você precisar, você vai poder ir até ela. E como eu vou aprender o caminho da fonte, Carla? Através de 3 estratégias testada e validada com mais de 107 mulheres. Você vai ter, a partir do curso, aula gravada para não ter aquela desculpa, eu não tenho tempo. O método 40D, ele foi pensado para você que tem uma jornada de trabalho, tem filhos, tem diversas atividades e que realmente não tem tempo. As aulas são curtinhas, de 3 a 5 minutos, que você pode assistir no seu tempo, toda a parte de ferramenta. Todo o conteúdo metodológico ele foi gravado nessas aulas curtinhas. Tem a segunda parte, que é as mentorias ao vivo, toda segunda-feira, às 19 horas da noite. Essa mentoria, ela também fica gravada para você que tem algum compromisso nesse dia. São aulas complementares, como ouvir a voz de Deus, oração, intercessão, como criar os seus filhos, como você lidar com as finanças, como fazer uma gestão do seu tempo, entre outros temas que eu observo as minhas alunas e entrego para elas. Temos também o desafio em grupo, todos os dias você tem o meu acompanhamento, tem um cronograma, um passo a passo. Na segunda-feira tem as mentorias, na terça-feira eu separo as parceiras de oração, você vai ter alguém para estar orando por você, orando pelo seu desafio e também segurando a sua mão para que você não desista, para que você chegue ao final dessa jornada. E toda terça-feira você vai ter a oportunidade de conhecer uma nova mulher
Eu e a minha equipe selecionamos as parceiras de oração para você. Você não vai ter essa preocupação também. Nas quarta-feiras temos desafio extra. Nas quinta-feiras eu estimulo você a assistir às aulas. Sexta-feira nós temos o Comprando uma Briga. Sábado nós temos o Desafio da Gratidão. E no domingo, todos os domingos eu separo para vocês os textos da semana. Então é um cronograma super leve, super interativo para que você alcance o seu objetivo, que é meditar na palavra de Deus todos os dias e fazer isso com prazer e fazer isso com alegria. Quando você entra no método, você já faz um compromisso público diante de Deus, diante da comunidade de alunos e faz um compromisso comigo também, o que vai fazer com que você chegue até o final. Então toda a metodologia ali foi testada, ela foi validada para que você tenha esse resultado. Para você entender melhor, as aulas gravadas você já vai ter acesso imediato. Assim que você clicar no botão e fizer a sua compra, você já tem acesso às aulas gravadas. As mentorias são toda segunda-feira, são 6 mentorias durante a sua jornada e o desafio em grupo são 40 dias. Isso mesmo, 40 dias onde você vai ter o meu acompanhamento, onde você vai ter um passo a passo dentro do grupo do WhatsApp. E somente você que vai comprar nessa turma vai ter também acesso à jornada de aquecimento 40D. 7 aulas extraordinárias para você ter a sua vida transformada em gestão do tempo, gestão financeira, como memorizar versículo, dentre outras que está lá na plataforma. Você também vai ter acesso ao meu e-book, A Arma que Pode Construir ou Destruir o Seu Futuro. E no final, sim, para você que chegar aos 40 dias, meditando todos os dias, eu tenho um presente surpresa para você. Então não perde tempo, clica aqui no botão abaixo e vem fazer parte da turma 7 do Método 40D. O preço da ignorância é maior do que qualquer preço que você possa pagar. E o investimento para você fazer parte da turma 7 do Método 40D, que já começa agora no dia 20 de março, segunda-feira, é de 12 vezes de R$ 49,70 e você pode parcelar no seu cartão de crédito. Mas, Carla, eu não tenho cartão de crédito. Como eu posso fazer? Você pode pagar no boleto 497 ou no Pix. Então, clica aqui embaixo no botão e vem fazer parte da turma 7.